Você também quer ser jornalista? Mas será que eu tenho perfil para esse negócio? Como é essa faculdade? O que eu vou aprender lá? Precisa mesmo de diploma para fazer esse treco? E tem emprego para jornalista? Se você está escolhendo essa carreira, vai prestar vestibular e já despertou em você aquele desejo de fazer jornalismo, fica aqui comigo que esse é o vídeo certo para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Tadeu, eu sou jornalista, você está no meu canal. Continua aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a decidir se você deve ou não cursar essa carreira e fazer parte de vez do clubinho de focas que povoa esse país. Mas antes de continuar, vou pedir para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever nesse canal para você receber mais vídeos como esse e deixa o seu comentário aqui embaixo também para eu saber o que eu posso esclarecer para você sobre essa profissão. Quando a gente vai prestar vestibular ou vai escolher um cursinho para fazer, a primeira coisa que a gente quer decidir é qual profissão que a gente vai seguir. Inicialmente, na minha experiência, eu escolhi jornalismo porque era uma carreira que tinha muito a ver com a escrita, tinha a ver com a comunicação. Apesar de eu ser uma pessoa um pouco tímida, eu achava que o jornalismo ainda era para mim porque eu gostava de me comunicar, eu gostava de colocar para fora as coisas que eu pensava, o jeito como eu falava, as coisas que eu escrevia. Então, na hora de decidir se é jornalismo mesmo, a gente primeiro tem que olhar para o que a gente gosta de fazer na nossa rotina fora da escola. E se você não está em fase escolar, né, de ir para a escola, você não está mais no ensino médio, eu acho que uma ideia legal é listar as carreiras que a gente quer seguir e ver quais qualidades nossas têm a ver com aquela carreira. O jornalismo ele tem muito a ver com essa questão de você ser curioso, de você gostar de investigar as coisas, de perguntar sempre, nunca se contentar com a primeira resposta, sempre querer ir a fundo, ser chato mesmo. Isso faz parte tanto do perfil profissional quanto do perfil psicológico de quem vai trabalhar com comunicação. Porque o jornalismo é uma das vertentes, uma das habilitações do grande apanhado das comunicações sociais, que vai envolver outras carreiras, como relações públicas, publicidade, marketing, design. Então o comunicador, ele tem que ter esse perfil curioso, esse perfil criativo, mas é claro que se você é tímido, você não deve achar que você não serve para o jornalismo. Eu era muito tímido, era muito calado, eu ainda sou um pouco tímido e isso não me atrapalha em me comunicar. A gente também tem que saber dosar a hora que a gente tem que se comunicar com outra pessoa, a hora que a gente tem que manter o foco no que a gente está fazendo, a nossa tarefa, encarar a nossa escolha profissional como uma escolha de trabalho, não algo que vai determinar também o que você é, o que você representa, alivia muito mais aquele lado de você ter que fazer o vestibular para decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Não quer dizer que se você escolher jornalismo agora também, você não vai poder escolher outra profissão depois. É uma saída você ir para outro curso, você fazer outra coisa. Nem sempre também a graduação é o que serve para você. Eu acho que a gente pensar as profissões como opções de formação e de trabalho e não como algo que vai determinar quem você é muito mais tranquilo para a gente entender esse período de escolha do que a gente vai fazer no vestibular. Então, para quem está se perguntando, será que o jornalismo é para mim? Eu colocaria então nessa perspectiva. Decida se você é uma pessoa que gosta de se comunicar, isso é muito importante. Se você é curioso, é importante você ter essa curiosidade aguçada, principalmente se você gosta de escrever, porque tanto o curso quanto a vida profissional e as diversas profissões que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, você tem que escrever sempre. É difícil você ver um jornalista formado que não tem a prática da escrita todos os dias. Você tem que estudar a língua portuguesa ao longo da sua vida. Na faculdade, às vezes, você não vai ter essa prática que você tem na escola de fazer uma aula completa de gramática. Durante a faculdade, é interessante você fazer, por exemplo, um cursinho de gramática, um cursinho livre ou algo do tipo para você melhorar a sua escrita. Então, partindo disso, eu vou para a segunda questão, que é a seguinte: por que eu escolhi fazer jornalismo? A minha escolha pessoal de jornalismo é de uma coisa lá de trás da minha vida, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu gostava de escrever contos, histórias, eu cheguei até a escrever um livro inteiro, só que esse livro eu nunca vou mostrar para ninguém porque ele é muito cru ainda, e isso me ajudou muito a pensar que eu queria fazer algo relacionado à escrita. O jornalismo veio para mim como uma opção de profissão que ela é menos sisuda, ela carrega um pouco menos do que aquilo que tem muito no direito, que é o texto sempre muito rígido, normas, né? Você tem que usar terno, gravata. Poucos jornalistas têm que usar terno e gravata diariamente, né? Geralmente você só vai ver jornalista de terno e gravata se ele for num evento social, se ele estiver apresentando um telejornal muito sério. Você pode pensar que é uma profissão também que te dá essa liberdade de se comunicar com o outro, vai te dar um conhecimento de mundo. Então eu pensei muito nessas questões
quando eu fui fazer jornalismo, principalmente pela prática de texto, que eu sempre quis trabalhar com texto. Eu não gosto de trabalhar com número, eu nunca me dei muito bem com a matemática, e é por isso que eu escolhi essa profissão. Outro ponto que eu queria levantar também é o Enem e o vestibular. Na minha época em que eu fui fazer vestibular, eu fiz o vestibular da UERJ, foi onde eu fiz o meu curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Já em 2009, a concorrência para jornalismo era muito alta. Eu acho que ficava entre o terceiro ou quarto curso mais disputado da faculdade, e a média necessária de acesso variava entre 70% e 80% para quem não tinha cota. Eu cursei comunicação com cota para estudante de escola pública, que é uma cota que também depende da renda, então isso me ajudou a ter acesso à universidade. Talvez eu nem tivesse cursado a faculdade, eu só tivesse feito ela bem mais tarde, se eu não fosse um estudante cotista, então a cota me ajudou muito a entrar na UERJ. E eu falo isso sem menor problema, porque eu acho que a cota é necessária. A gente vê que o ensino público ele tem uma defasagem sim em relação aos outros tipos de ensino, mas isso é uma coisa histórica, uma questão social e política que também não cabe falar nesse vídeo. E ainda assim, fazer o vestibular foi muito puxado, porque eu fazia a escola e ainda me dividia entre fazer o cursinho pré-vestibular. E eu recomendo muito que quem vai querer fazer jornalismo faça um cursinho. Existem cursinhos gratuitos espalhados pelo Brasil, porque você vai ter também uma visão do que é estudar com outras pessoas durante o pré-vestibular que querem aquele mesmo objetivo que você. Isso ajuda muito a gente ficar focado, a gente não esquecer por que a gente quer tanto passar. Eu fui chamado de primeiro no vestibular, isso pra mim foi algo que eu nunca mais vou esquecer, porque eu lembro que meu pai me ligou na época, e aí ele me acordou falando, você passou, e aí comemorou, foi muito legal esse dia. No momento que você entra na faculdade para cursar comunicação social, que se divide em várias habilitações, jornalismo, publicidade, relações públicas, design, marketing, enfim. Você vai descobrir na hora que você tem vários colegas além da sua habilitação escolhida lá no vestibular. Por exemplo, eu cursei o meu curso de jornalismo com as pessoas que iam fazer relações públicas, e por isso a gente dividia a turma nas disciplinas teóricas. Então eu cursei teoria da comunicação, sociologia, história, assessoria de imprensa e muitas outras disciplinas que fazem parte da grade comum do curso, com os meus colegas de outra turma que ia se formar em outra carreira. Aliás, quem não sabe, há a possibilidade de você continuar no curso, dependendo da faculdade, e concluir a graduação em outro curso em menos tempo. Por exemplo, eu poderia ter ficado na UERJ, ter pedido para continuar lá. Eu esqueci o nome do processo que se faz, mas você tem como pedir isso. Você vai cursar aulas de outra carreira até conseguir se formar, entregar monografia e tal, trabalho de conclusão. E aí você vai sair com 2 diplomas em cerca de 6 anos ou um pouco mais. Isso é claro se você fizer todas as disciplinas no prazo estipulado. Por exemplo, eu fiz 4 anos de graduação dentro dos 4 anos. Eu passei 1 ou 2 meses além, invadi um outro semestre, mas era só por causa da minha monografia. Não é recomendável você passar muito tempo, senão você vai demorar muito mais a conseguir o seu diploma e, consequentemente, a tentar vagas para quem é formado com diploma. Dentro da graduação de jornalismo, logo nos primeiros períodos você vai cursar aulas teóricas e práticas. Tem cursos que preferem que o aluno, por exemplo, ele estude aulas práticas logo no começo da graduação. Isso vai do perfil da universidade, e por isso vale você pesquisar no site da universidade que você quer cursar, quais disciplinas ela oferece e em qual período que ela está determinada. Depois do primeiro período você pode, por exemplo, puxar disciplinas de outros períodos ou de outros cursos. Isso ajuda também a incrementar ainda mais o seu histórico escolar, ajuda você a entrar em contato com outras realidades, sair daquele mundinho, daquela bolha da sua faculdade, do seu departamento de jornalismo. E por que eu recomendo você também estudar por conta própria logo no primeiro período? É claro que dependendo da sua rotina, você não vai ter tempo suficiente para absorver todo o conteúdo novo que chega com a faculdade. Eu senti muita dificuldade com aquele volume todo de texto, com a profundidade que os textos tinham. Geralmente o professor ele não vai dar uma aula muito introdutória logo de cara. Às vezes tem professor que já chega se apresentando teorias e textos de filósofos, sociólogos. Às vezes você nem vai ter muito entendimento do que aquele texto quer dizer, aí você vai ter que fazer uma outra pesquisa, e aí o professor vai debater dentro da sala de aula. Então é importante pesquisar muito logo no primeiro período para você se adaptar à rotina de leituras e de trabalhos que vão ser cobrados ao longo do curso.
Já para as disciplinas práticas, se você não tiver uma prática logo no começo, eu acho bom você visitar a biblioteca da sua faculdade e procurar os livros que falam sobre as práticas em jornalismo. Então, ler sobre a sua profissão, ler os autores que falam sobre ela, assistir filmes, se interessar logo no começo da carreira vai te ajudar a invadir logo esse mundo, a fazer parte dele como estudante e tirar o melhor da sua faculdade. Então eu peço que você que vai fazer jornalismo, que você que está determinado a entrar nesse curso, valorize os seus professores, tire tudo que for necessário deles, porque eles vão te impulsionar para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa mais capacitada. Outra coisa que a gente fica muito preocupado quando entra imediatamente na graduação é em fazer um estágio. Então conseguir um estágio para mim era primordial, porque eu queria trabalhar com algo que era relacionado à minha profissão. Então a minha faculdade ela oferecia o estágio interno, que era dentro da faculdade, com uma bolsa bem pequenininha. Eu não consegui fazer o estágio interno logo no primeiro período, porque eu tinha que trabalhar. Mas quando deu o segundo período eu larguei tudo, consegui um estágio, e aí eu não consegui parar mais de fazer coisas relacionadas a jornalismo, à prática da profissão. Na hora de se formar você tem que apresentar algumas horas de atividades complementares, que podem ser palestras, cursos e até estágios. E os estágios têm um peso muito grande nessas horas complementares que são necessárias para a sua formação. Uma coisa que eu acho muito importante a gente fazer, se a gente quer se aprimorar como profissional, se a gente quer se envolver com a nossa carreira, se a gente é muito apaixonado pelo jornalismo, se você está lá na sua graduação e você vê que eu não posso ficar só nesse negócio de fazer estágio e tal, eu quero fazer alguns projetos, é se envolver com outros projetos. É não deixar que só aquela rotina mecânica de ir para o trabalho, para a faculdade, voltar para casa, ela te mate e te deixa aprisionado. Não deixe isso acontecer com você. Durante a minha graduação, por exemplo, eu tentei me envolver com pessoas da minha faculdade, com colegas de turma, colegas de outras turmas e até que já estavam se formando para fazer outras atividades que não eram relacionadas especificamente ao currículo, mas que eu queria fazer. Por exemplo, eu fiz um documentário sobre a TV Manchete, que tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui no card. Isso me ajudou também a conseguir emprego, conseguir outros estágios. Então na hora de apresentar meu currículo para conseguir um estágio, eu falava sobre essa minha experiência, que demonstrava que eu era uma pessoa independente, proativa, que estava envolvida com a minha carreira, além do que era obrigatório dentro da faculdade. Bem, agora eu vou tocar num tema que eu acho que é decisivo para quem quer fazer jornalismo, para quem quer entrar nessa carreira, que é o mercado de trabalho. Quando eu fui prestar vestibular, eu me perguntei muito se eu deveria cursar jornalismo, justamente porque se ouvia falar muito em um mercado de trabalho ruim, com poucas vagas, muito fechado, além da questão do diploma profissional, que na época ele tinha acabado de ser extinto. O nosso queridíssimo ex-ministro Gilmar Mendes, ele tirou o diploma profissional de jornalismo como necessário para exercer a profissão. Olha que legal. Então muita gente veio me falar, Tadeu, você vai fazer jornalismo mesmo? Essa carreira não tem futuro, não precisa nem de diploma, pra que você vai fazer jornalismo? E aí eu falei, não, eu vou fazer, não, eu gosto disso, não, eu amo escrever, eu vou ser jornalista. Então eu fui lá e fiz. Só que isso é uma questão totalmente boba. Nenhuma empresa séria emprega um jornalista para fazer uma rotina profissional pesada e puxada de repórter, âncora, ou seja lá o que for, se essa pessoa não tiver um diploma ou se ela não tiver uma graduação. Então eu diria para quem quer cursar jornalismo, não se prender a essa questão do diploma e fazer porque tem que fazer. A menos que você seja uma pessoa muito influente e que saiba todos os caminhos da profissão, tenha uma experiência incrível, aí talvez não seja necessário você fazer o jornalismo. O mercado de trabalho em comunicação, ele é muito vasto, é muito diferente do que pintam aí nos filmes e tal, nas novelas, porque hoje em dia o jornalista não é só mais aquela pessoa que fica lá na redação escrevendo seu textinho, fumando cigarro, tomando seus milhares de copos de café, ouvindo gritaria, o chefe cobrando, gente matando, tendo que ir na rua. Eu sou um desses jornalistas dessa nova era, né, que já está bem inserido na comunicação digital, nessa globalização toda que a gente vê das mídias. Você provavelmente é uma pessoa assim que está assistindo esse vídeo. Você tem jornalista em assessoria de imprensa, tem jornalista em grandes empresas, tem jornalistas em médias empresas, em ONGs, tem jornalista independente, você pode fazer freelance, você pode trabalhar com fotografia, você pode trabalhar com mídias sociais, pode trabalhar com marketing. Eu tenho que destacar também que o jornalismo ele está nas organizações públicas, que são as organizações governamentais, prefeituras, os governos, a União, no Ministério Público, está na Defensoria Pública, nos tribunais de contas. Essas instituições todas, elas abrem as suas portas para o jornalista, para as comunicações, até mesmo porque elas precisam se comunicar com as outras pessoas. Você pode pegar os seus conhecimentos de graduação e desenvolver um canal, um site de notícias, um veículo. Existem muitas formas de se trabalhar nessa profissão e é uma profissão que requer também
você tenha muita independência, você tenha uma cabeça aberta e que você não se feche só em uma ideia do que você quer trabalhar, porque as oportunidades acabam surgindo com o tempo, e se relacionar com os outros ajuda também a você fazer essa rede de contatos para que você entre no mercado de trabalho. Se você quer ser jornalista como eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se eu não esclareci, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários qual é a sua dúvida, o que você quer saber, eu posso responder depois, ou aqui ou em um outro vídeo. E é claro que para receber outros vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar nas redes sociais com os colegas que não sabem se querem fazer jornalismo, se querem fazer outra carreira. Ajuda outras pessoas a tirar essa dúvida, de mostrar um pouco de como funciona essa profissão na prática, de como é o curso de graduação. Então por hoje é isso, até a próxima, tchau!